10 situações que você não pode fazer em sua redação. A primeira coisa que você precisa se atentar são as instruções lá do seu texto, né, do Enem ou de qualquer outra prova. Vale ressaltar, pessoal, que esses 10 equívocos que você comete, que você não pode cometer dentro da sua prova, é de qualquer prova, não necessariamente a prova do Enem, tá certo? Concurso público, prova de qualquer outro vestibular e exame processo seletivo. Antes de mais nada, antes que meu marido me mate, né, que todas as vezes eu esqueço desse momento, se inscrevam no canal, cliquem no sininho, deem os likes de vocês, se inscrevam, me sigam lá no Instagram, enfim, tá tudo aqui, certo? Primeira coisa, não se esqueçam de ler a prova de vocês, principalmente no aspecto de instruções. Vamos dar como exemplo a questão do Enem. Lá nas instruções ele fala, seu texto não pode ter um mínimo de linhas, você tem que obedecer o mínimo de linhas de 7 linhas. Você não pode ferir os direitos humanos, fuga ao tema ou ao gênero textual, marca identificadora no texto. Tudo isso que eu falei, que se eu não estou enganada, eu falei 4 itens, isso aí é o primeiro erro que você comete, é não ler esses instrumentos instrutivos para que você possa fazer o seu texto. Leiam sempre, por mais que você já tenha decorado, pode ser que naquele ano tenha alguma novidade. Então, leiam. Esse é o primeiro aspecto que vocês não podem deixar de fazer. Falei isso umas 50 vezes, né? Oba. Então, vamos lá. Muitos alunos me perguntam, professora, devo começar a redação primeiro ou devo deixar por último? Já vai um não aí, ó, o segundo não. Não deixe para fazer a sua redação por último. Eu aconselho que vocês façam em primeiro lugar. Fica parecendo que eu tô puxando sardinha pra minha disciplina, mas não, gente, você tá com a cabeça descansada e você tá mais disposto, né, a fazer o seu texto. Terceira dica, que tem a ver com essa: não passe a sua redação a limpo imediatamente após ter feito o rascunho. Vá para a prova objetiva, porque quando você finalizar essa prova ou no meio dessa prova, novas ideias podem surgir. Você pode clarear as suas ideias, você pode, poxa, por que não pensei sobre esse aspecto? Muitas vezes quando você está lendo um texto dentro da prova. Quarta situação, não utilize primeiras pessoas. Professora, eu sempre soube que primeira pessoa de singular jamais, eu, nunca isso. Por mais que ele peça o seu ponto de vista. A do plural, pessoal, muitas bancas aceitam a primeira pessoa do plural, mas eu digo que o candidato que está preparado, ele não vai utilizar nem a do plural. Ele sempre vai falar dos brasileiros, embora ele seja um. Já falei isso aqui em algum vídeo. Então você sempre vai falar do outro, embora você seja um. Os brasileiros têm de entender, embora você seja um. Quinto equívoco, não converse com o leitor. Muitas redações eu me sinto questionada. Você deve entender, muitas vezes eu fico, meu Deus, parece que alguém está conversando comigo. Cuidado com isso, não use essa segunda pessoa, tá certo? Nem pensar. Os brasileiros devem entender, a sociedade deve entender. Sexto erro, não faça a sua redação com menos de 20 linhas. Professora, mas lá no Enem está dizendo que meu texto não será zerado se eu escrever pelo menos 7 linhas. Sim, pessoal, mas se você quer uma nota bacana, é muito interessante que você, até mesmo num concurso público, no próprio Enem, você faça um compromisso com você mesmo de escrever sempre. Você vai colocar na sua cabeça: o mínimo de linhas sempre para mim serão 20. Sétimo erro: não utilize posicionamentos extremistas e generalizados. Ninguém respeita as leis de trânsito. Todo brasileiro é corrupto. Os políticos não prestam. Cuidado, porque se aparecer um que não seja, toda a sua argumentação cai por terra. Uma dúvida cruel de muitos candidatos em relação aos textos motivadores, que é o 8º erro: copiar texto motivador dentro da sua redação.
Você pode copiar dados como um dado estatístico, mas você precisa criar a sua própria argumentação. Na verdade, você está pedindo emprestado ali naquele momento só aquele dadinho. Agora, o grande problema é que tem gente que copia trechos do texto motivador e na maior cara de pau diz que é dele. Então, cuidado com isso. Muitos alunos me questionam assim: professor, eu posso inventar dados? A resposta que eu dou: pode. Mas você vai ter que arcar com as suas consequências. Sabe a historinha do livre-arbítrio? Você pode tudo, desde que você arque com as suas consequências. Eu penso que não é uma boa, tá certo? Porque pode ser que você deu azar naquele momento de a banca perceber que aquele dado não é o correto. Você deu azar de pegar um examinador que ele vai atrás daquele dado e verifica que está incorreto e ele pode tirar muita pontuação de vocês na questão da argumentação. Nono erro: não façam letra ilegível. Muitas vezes, uma palavra talvez você não entenda, mas a depender do contexto, você passa a entender e aquilo ali não é tão prejudicial para a sua redação. Mas talvez aquela palavra ela é tão importante para aquela frase que você passa a não entender a frase como um todo. Gente, eu vou ser bem honesta, eu como corretora, já fui corretora de redação do Enem, eu vou ser bem humana. Nós corrigimos em média 3.000 redações por mês, muito cansativo. Vocês acham que o corretor, em plena e sã consciência, ele vai ficar tentando adivinhar o que você escreveu? Então, cuidado também com isso. Pode-se usar letra de forma? Muitas pessoas me perguntam. Pode, desde que você diferencie a maiúsculo da minúsculo. Cuidado para não usar tudo em caixa alta. Por fim, nada de ironia dentro do seu texto e nem utilização de ditados populares. Muitos alunos justificam assim: eu usei essas aspas aqui, professor, porque eu quis ser irônico. Você quis ser, né? Mas não foi. Mas é porque eu quis passar. Essa história de quis passar, gente, sem ter passado, isso é um problema muito sério. Então, cuidado, porque a ironia primeiro que ela não cabe na argumentação, porque o texto argumentativo, ele é um texto mais formal. Isso cabe muito dentro do artigo de opinião. E ainda mais, para ser irônico, você tem que saber fazer isso. Então, cuidado com isso. Ditados populares também não combina com a ideia de argumentação. Então, abandone essa história desses clichês, desses ditados populares aí. Pessoal, esses aqui são os 10 erros que você jamais pode cometer aí numa prova. Gostaria de contar com a experiência de vocês. Alguns de vocês aí já cometeram algum erro dessa natureza que eu citei aqui? Comente. Eu estou curiosa por saber. Beijo.